Bom dia, com quem eu falo? Minha mãe chegou aqui agora, o marido dela tá aqui pegando. Eu acho que teve um homicídio na minha casa. Nome e idade do paciente. Desço do carro. Pelo amor de Deus, manda por mais breve, a ambulância também pra mim, por favor. Mas ele tá vivo? Não tá respirando? Não tá. Sim, mas quem foi que feriu o seu avô? Não sei. Hoje eu vou te contar uma história que o Brasil inteiro acompanhou, mas poucas pessoas realmente analisaram. Espírito da verdade, me conduz e me dirige agora, então que eu saiba usar essa oportunidade, meu Deus. Uma mulher que saiu da extrema pobreza, acolheu dezenas de filhos, virou símbolo religioso, cantora gospel, deputada federal e, por fim, uma criminosa condenada pela justiça. Ela foi condenada por mandar matar o próprio marido. E essa não é apenas uma história sobre um crime. É uma história de poder, controle, fé, imagem pública e colapso. Tudo isso ao mesmo tempo. Estamos falando de Flor de Lis dos Santos de Souza. Vamos ver como situações e comportamentos extremos não começam apenas no dia do crime, mas muito antes dele acontecer. A Flor de Lis, ela, não só ela, mas como todo mundo que estava ali no universo dela, inclusive irmãos, família, exatamente, tá. O núcleo familiar, é de uma origem assim, muito peculiar, de uma característica muito peculiar, que é a sexualização muito precoce. O livro até apresenta um pouco de um estudo como nas comunidades carentes do Rio, as crianças despertavam a sexualidade muito cedo, muito em função da pobreza. Flor de Lis nasceu em 5 de fevereiro de 1961 no Rio de Janeiro e foi criada na comunidade do Jacarezinho. Ela era filha de Francisco dos Santos, mais conhecido como Chicão, que perdeu a vida em um grave acidente na Via Dutra após a sua Kombi colidir com um caminhão e depois com um ônibus, no fim de um show missionário que foi feito durante o final de semana. Segundo relatos de Ulysses Campbell, no livro Flor de Lis, a Pastora do Diabo, Chicão tinha muitas dissensões com a mãe de Flor de Lis. O nome dela é Carmozinha. Ela era conhecida como a bruxa do Jacarezinho, justamente por causa das suas práticas de ocultismo, ao mesmo tempo em que participava de reuniões na Assembleia de Deus de forma muito fervorosa. Ela é filha da Carmozina com um jagunço. Daí esse jagunço ele vai sendo promovido, ele vai recebendo como pagamento do dono da fazenda uns lotes de terra. Então ele vai prosperando. Só que aí ele prospera, ele faz uns financiamentos, uns endividamentos ali e perde tudo. Quando ele perde tudo, ele sai distribuindo os filhos para forasteiros. Então a Flor de Lis, ela foi dada para um cara do exército que estava fazendo uma missão ali. Aí ele disse, olha, o cara tinha 22 anos, a Flor de Lis tinha 11, leva a minha filha que eu não tenho condição de cuidar. E o cara leva, e assim, cara, um cara de 22 com uma criança... De 11. Qualquer tipo de relação ali é um estupro. Era comum que naquela época as mulheres se casassem muito cedo. E foi o que aconteceu com a mãe de Flor de Lis, assim como o que também aconteceu com ela. E em virtude disso, ela teve 4 filhos biológicos desse casamento. Mas, segundo o livro de Ulisses, havia um grande risco desses filhos não serem do marido dela. E foi isso o que talvez tenha sido um dos vários motivos para essa separação. Eu estou indo presa, mas eu estou indo de cabeça erguida, porque eu não fiz nada, não cometi nenhum crime, não mandei matar pastor Anderson do Carmo, eu não fiz isso, eu não sou nenhuma assassina, eu não sou mandante de nenhum crime. O sonho dela era ser pastora e cantora evangélica, mas isso se dividia com as mesmas práticas de ocultismo que eram realizadas por Carmozinha. Como esse sonho parecia distante por causa dos falatórios no Jacarezinho, ela decidiu o seguinte: começar a realizar adoções de crianças em situação de rua. O que começou com uma criança, depois 10, depois 20 e no fim já eram mais de 50 crianças adotadas. Não foi um sonho, foi uma coisa que aconteceu
Há 9 anos, Flor de Lis dos Santos Silva começou a tirar crianças abandonadas das ruas e levá-las para sua pequena casa, numa favela do Rio de Janeiro. Anderson do Carmo foi um dos adolescentes adotados por Flor de Lis. Ele tem apenas 14 anos quando conhece Flor de Lis durante um culto de uma igreja evangélica, na comunidade do Jacarezinho. Conheci essa morena aqui, linda, para ser preciso, no dia 23 de dezembro de 1991. Ele ainda era menor de idade na época que foi adotado e até chegou a namorar com uma das filhas biológicas de Flor de Lis. Ser muito novo, ele era muito aquém da idade. Ele sempre foi uma pessoa muito madura. Eu não sabia a idade dele, não. O negócio mudou! Anderson e Flor de Lis nem sempre foram cônjuges ou namorados, mas os dois nunca gostavam de tocar nesse assunto. Ele passou a acompanhar a Flor de Lis nas suas atividades e depois passou a morar na casa onde ela residia com as outras crianças e outros adolescentes que lá estavam. E inicialmente o Anderson tinha um namoro com a Simone, que também foi denunciada e presa, e que é filha biológica da Flor de Lis. Ele passou de genro para marido da mãe Flor, porque era assim que ele chamava ela. Então olhe só isso, ele foi de filho, genro para marido da mesma mulher. E segundo o relato de Ulysses Campbell, em alguns momentos foi até os 3 ao mesmo tempo. E isso era conhecido pelos moradores da comunidade. Anderson passou a ser a mente pensante dos negócios da mãe esposa. Era ele quem articulava as adoções, as doações recebidas, as entrevistas e a agenda de apresentações da cantora Flor. Fazíamos tudo juntos, entendeu? Não tinha aquele momento assim, ele nunca passou uma hora. Eu era apaixonada pelo meu marido, eu era muito dependente dele. Sobre situações semelhantes, Freud escreveu algo desconfortável. O narcisismo não é apenas um amor próprio. É um amor tão exagerado que se exige dos outros o mesmo sentimento. O indivíduo tem a necessidade intensa de preservar a santidade da própria imagem. E quando alguém constrói uma identidade pública baseada nisso, essa imagem se torna vital. E se essa imagem é ameaçada de alguma forma, a reação pode ser defensiva. E em pessoas como eles, a defesa pode se tornar um ataque brutal. E isso não é uma desculpa, é o caminho que eles seguiram. Segundo o relato de muitos especialistas em psiquiatria, como por exemplo a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, Flor de Lis realizava rituais macabros e eles se alternavam ao mesmo tempo com invocações a Deus. Quem tinha acesso, porque o nível 1, por exemplo, que eram os adotados, entre aspas, porque tem uma pessoa que não foi adotado, foi sequestrado, só tinha direito a pão e água. Aí no segundo nível já tinha direito a alguma coisinha. Aí, para passar para o terceiro nível, tinha um ritual. Se fosse menino, tinha que transar com ela. Sem saber do que possivelmente estava por trás daquela mulher, de voz potente, ao mesmo tempo que serena, programas como Planeta Xuxa sempre fomentava a ideia daquela mãe salvadora de pessoas em situação de rua. E obrigada, Flor de Lis. Obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. E eu acho que essa nossa conversa vai ser legal para todos nós. Depois de ter contado isso, eu tenho muitas perguntas aqui na cabeça das pessoas. Como é que é viver com 44 pessoas? De acordo com relatos de Ulysses Campbell, aquilo se tratava muito mais de uma orgia gigantesca, onde irmãos tinham filhos com irmãos, o que, segundo ele, sempre eram organizados e administrados pela mãe Flor. O Freud dizia que a família é o primeiro lugar onde o poder é aprendido. É dentro da base familiar que a criança entende sobre a autoridade, obediência, amor e punição. E quando essa estrutura familiar cresce de forma generalizada e centralizada em uma única pessoa, cria-se algo próximo de uma ditadura. Mas agora, com a popularidade que a TV tinha lhe dado, ela funda a própria igreja junto com o seu filho e marido, Anderson. Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 5 de fevereiro de 61. Primeiro, por que se chama de Flor de Lis? É o meu nome. É, Flor de Lis mesmo é seu nome, isso, de batismo. De batismo, é o meu nome. Tem muita gente que pensa que o nome da igreja é por causa do nome dela. Na verdade, não é.
porque a gente se aproveitou disso também, é lógico que o útil se tornou agradável. O templo tinha seu nome, Ministério Flor de Lis, e cabia uma média de 1.200 pessoas. E segundo relatos, tinha uma média de renda por reunião de R$2.000. Mas ela precisava crescer ainda mais, como heroína autoproclamada. Com pouco tempo, foi construída a igreja Cidade do Fogo, que comportava uma média de 7.000 pessoas e passou a ter uma renda média de R$600.000. Paz, Senhor, povo de Deus. É muito bom estar aqui. Já é a 13ª edição do Sim. Mas a partir daí, mais um problema, dentre tantos que já existiam, apareceu. De acordo com Ulysses Campbell, algo vem à tona. Anderson passou a ser o controlador de toda a riqueza que o casal começava a acumular. Desde quando eles estavam na favela, toda a migalhinha de recurso era administrada por ele. 84. Não foi planejado, não foi um sonho, foi uma coisa que aconteceu. Há 9 anos, Flor de Lis dos Santos Silva começou a tirar crianças abandonadas das ruas e levá-las para sua pequena casa, numa favela do Rio de Janeiro. E agora, com dezenas de milhares de reais entrando, ele continuava nessa administração. Sendo que para sua mãe e esposa pegar R$1 que fosse, precisava da autorização dele. O que fez ela ficar muito incomodada com o passar do tempo. Olá, sou Flor de Lis, mãe de 55 filhos. Muitos vieram aqui da Central do Brasil. Você conhece minha história, a minha luta. Com pouco, mudei a vida de muitos. Como deputada federal, vou mudar muito mais. Vote 5593. Agora, num outro patamar, a mãe de 50 recebe quase 200.000 votos e se torna deputada federal. A sua campanha eleitoral se baseava no fato dela fazer essas adoções em virtude do seu generoso coração. Aquela família que morou pelas ruas e viadutos do Rio de Janeiro, ou em uma casa onde as pessoas faziam as suas necessidades básicas no quintal por causa da falta de espaço, tem uma mãe que iria ganhar a partir dali R$33.000. E isso é fantástico. Esse então seria o plot twist perfeito. De moradora de rua na favela, a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro. Começaram então os ataques para tentar dar fim à vida do pastor Anderson. A princípio, colocaram veneno em sua bebida matinal. E poucas horas depois, ele já estava no pronto-socorro passando muito mal, com muita febre. Mas isso também não deu certo. Um pouco de tempo depois, ele já havia recebido alta. Depois, o veneno foi colocado em uma jarra de suco de laranja, que quase levou a vida do restante dos outros filhos da casa. Foi quando começaram, segundo a denúncia do Ministério Público, a demarcar os alimentos que só Anderson comia, justamente para que outras pessoas na casa não se contaminassem com veneno. Isso fez com que ele fosse internado por suposta intoxicação alimentar pelo menos umas 6 vezes. E como nada disso deu certo, alguns da família pensaram, junto com a mãe Flor, em algo mais simples e prático. Eles iam comprar uma arma, simular uma saída para comemorar o Dia dos Namorados e, ao voltar para casa, simular um assalto e tirar a vida do pai. Cometido com o uso de uma arma só, de uma pistola 9mm. É preciso que se complete o exame pericial. Mas a arma que nós aprendemos lá na casa onde aconteceu o crime é a arma do crime. Ele recebeu dezenas de tiros na cabeça e no restante do corpo a queima-roupa. E outros em suas partes íntimas, o que supõe-se uma espécie de vingança por causa desses supostos abusos contra a família. O laudo do Instituto Médico Legal mostrou que o corpo de Anderson tinha 30 perfurações, 9 só na região da virilha e da coxa. 8 disparos atingiram a região do peito e um tiro foi na cabeça, dado a curta distância. Os outros disparos atingiram as costas e braços. O tribunal julgou o crime. A grande e benevolente mãe de 50, coincidentemente, pegou 50 anos de prisão. O pastor Anderson do Carmo foi morto na madrugada do dia 16 de junho do ano passado. Na época, a Flor de Lis disse que ele tinha sido vítima de um assalto quando chegava em casa. É nisso que eu acredito, que foi um assalto e que ele
morreu defendendo a família. O que nos interessa aqui hoje é outra coisa. Como uma estrutura familiar pode se tornar em um lugar como esse se tornou. Como a fé pode ser usada como elemento de autoridade e abusos contra pessoas. Freud dizia que aquilo que reprimimos em algum momento vai retornar. Às vezes, retorna como sintoma e às vezes retorna como tragédia. Nos tornamos aquele animal que às vezes nem sabemos que existe. O caso Flor de Lis não é apenas sobre uma pessoa. É sobre o que acontece quando poder, controle e abusos se misturam. Situações extremas não começam no dia do crime. Elas começam muito antes disso.